Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pequenos Budas, Namastê. É com grande alegria que eu estou aqui em mais um vídeo com você, trazendo aqui comigo o livro Zen no Meio do Furacão. O link está aqui embaixo na descrição. Eu estou com esse trecho aqui aberto, Luxúria. Olha que bacana essa imagem aqui feita pelo Danielson, meu grande brother do coração. As imagens ele fez em Nanquim. Ele leu cada um dos capítulos, né? E aí ele interpretou isso, trouxe para ele, levou para um momento de meditação e fez cada uma das imagens com muito carinho. Eu trago essas imagens aqui com total gratidão a ele. Olha que bacana. Então cada imagem aqui ela reflete algo muito grandioso, né? Tem aqui essa imagem, você vê saindo aqui do peito, né, do coração, né, a gente tem a nossa chamatrina, como se ficasse um buraco, tá vendo? E ao mesmo tempo, né, uma seta aqui que ele está direcionando para baixo, ele está falando também inconscientemente sobre a energia Kundalini que está sendo desperdiçada, né? Ó, o seu compromisso vai além da Terra, sendo o primeiro espiritual. E aí, por que o nosso compromisso vai além da Terra, sendo o primeiro espiritual? Todos nós, gente, todos nós somos seres divinos, somos seres majestosos, somos seres eternos, nós somos seres espirituais vestindo essa carcaça física momentânea. Não o contrário. Essa história de que a partir do momento que nós morrermos, tudo acabou, tudo deixou de existir, isso é historinha que contam para quem não busca por conhecimento. Que aquele que busca o conhecimento, né, que estuda realmente, que se aprofunda, ele vê que um corpo físico sem uma consciência espiritual ele não funcionaria, né? Se você vê uma pessoa morta, o que acontece? O cordão fluídico dela já foi desconectado, né? Então não tem mais a consciência, a conexão com o espírito, e não tem como o corpo mais se movimentar, gesticular, falar, pensar. Aquela veste física, ela ficou aqui. Mas o espírito, não. Aí vem, Rodrigo, mas para onde então vai o espírito? E eu lhe pergunto, qual é o seu estado de consciência aqui e agora, neste momento? Se você está vendo esse vídeo e de repente, pum, o seu coração para e você desencarna, você vai partir para o plano espiritual com a mesma consciência que você tem neste exato momento. Neste exato momento. Então, se você é uma pessoa amorosa, que ajuda o próximo, que olhou para si mesmo, para si mesma, que se lapidou, que cuidou da sua autotransformação, da sua moral, que está cheia de virtudes, então, quer dizer que você veio para essa escola, porque o planeta é uma grande escola, né? Onde essa grande família universal se reúne, onde um pode trocar com o outro, aprender com o outro, né? Colaborar, se doar ao outro, trabalhar os seus dons divinos, porque todos nós temos esse dom, onde você pode compreender qual é o seu propósito. E aí você está com essa super consciência elevadíssima, você buscou essa autotransformação, você era uma ostra, você se abriu, mostrou a sua pérola, como falamos no vídeo anterior. Então você, na hora que você partir, lógico, você subiu degraus. Agora não, Rodrigo, puxa, eu não trabalhei nada disso, então eu não posso fazer nada por você. Jesus, não envolva Deus, não envolva ninguém, a questão é você.
comece a trabalhar agora. A trabalhar agora. Porque se você não trabalhou a si mesmo, não cultivou virtudes, está cheio de vícios anestésicos, né? Repleto de vícios, de desejos em desequilíbrio, de pensamentos errôneos. Se você não consegue olhar a presença do divino no outro, nos animais, na natureza, se você está totalmente bloqueado e vivendo um materialismo de uma forma grosseira, grotesca, olhando sempre para o próprio umbigo, nunca para os outros, vive só o externo e não o interno, nunca se entendeu, nunca se compreendeu, nunca se amou de verdade, aí, meu amigo, minha amiga, o seu nível de consciência talvez seja o mesmo de quando você veio para cá, você não aprendeu nada. Nada. Isso se não piorou, não é verdade? E aí? Como é que fica? Se você está aqui com planejamento de viver 85 anos, são 85 anos que você jogou no lixo. Que você não aproveitou nada, que você não aprendeu nada. Se você é aquele ainda que cultiva o mal aos outros, que tem rancor, que tem ódio, sabe? Que é cheio de ciúmes, de vingança. Você acha que você vai para onde quando desencarnar? Você acha que vai ser aquela historinha que quando morrer tudo acaba? Nada disso. Você acha que quando desencarnar vai ter um anjinho ali de aurelinha, fraldinha, te aguardando, te esperando? Historinha. Nada disso. Falsa ilusão. Falsa. Também não tem essa de Deus e o diabo. Nada disso. Sem dualidade. A níveis de frequência energética. Tá? Você vai estar afins com aqueles do qual você está vibrando neste momento. E o plano do astral, similar às criações mentais das quais você tem. Então, se você é grotesco por dentro, tá? Você vai para um ambiente grotesco, pesado, denso, repleto de outros seres que pensam da mesma forma que você. É merecimento seu, não é verdade? A semeadura, ela tá aí para todos. Você pode semear o que você quiser na sua vida. Só que a colheita, meu amigo, minha amiga, ela é obrigatória para todos, sem exceção. Sem exceção. Então, a sugestão que eu dou, se você está nesse desequilíbrio aí e fermentando energias grotescas e negativas para a sua vida, é que você pise no freio. Pise no freio. Rodrigo, mas eu não acredito em nada disso. Tudo bem. A escolha é sua. Como eu disse aqui no começo, tem aí muito material para você estudar, tá? Tem livros, vídeos. Quem procura, acha. Não é verdade? Exige, lógico, dedicação. Nem você que está aqui me assistindo está se dedicando. Está doando o que você tem de mais precioso aqui como encarnado, que é o seu tempo, né? Então, cultive bondade. Essa é a dica que eu dou para todos, né? Aprendam a ver a presença de Deus em cada um, em cada objeto, em tudo à nossa volta. Olhe mais para si mesmo. Aprenda a se perdoar. Aprenda a se amar, né? Porque quando nós não nos amamos, olha para onde nós somos direcionados. Não existe boa companhia para nós nesse âmbito de autodestruição.
Agora, se você está conectado a essa grande, majestosa energia do amor, as boas companhias estarão ao seu lado. Muita proteção, muito mérito, né? Muito mérito seu. Porque você tem corpos superiores e toda vez que você faz algo positivo, algo ali é acreditado para você. Fica no seu corpo mental superior. Um amadurecimento espiritual. Você está aqui para amadurecer, eu estou, todos nós estamos. Não tem exceção para ninguém. Agora, eu posso olhar para cima ou posso olhar para baixo, não é verdade? Então, eu, Rodrigo, estou optando por olhar para mim mesmo a todo instante, e esse é o objetivo de todas as mensagens que eu trago aqui neste canal e nas outras redes sociais, neste livro, né? Em tudo que eu coloco. Olhar para si mesmo. O que Buda, Jesus, Gandhi, Yogananda, o que todos esses avatares vieram apresentar para o mundo? Foi a desunião ou a união? Foi apresentar o amor ou o ódio? Vieram aqui apresentar a dualidade? Não. O que eles vieram apresentar? Por que é tão difícil de entender isso? Qual é a grande dificuldade de compreender que nós devemos nos amar e amar ao nosso próximo? É algo tão simples, tão simples. E você tem a opção de semear coisas boas. Faça isso, faça isso. Você vai ver que vai realmente valer a pena. Tá bom? Vamos lá? Pegar a nossa mensagem aqui. Potinho 365 mensagens. Né? Já estamos aí, acho que é o 17º, 18º vídeo. Não sei qual que é esse aqui que você vai estar vendo. E peguei uma mensagenzinha. Toda vez a gente pega uma mensagem, se esse aqui é o seu primeiro vídeo, te lê a mensagem e comenta um pouquinho sobre ela. Vou mostrar aqui para você primeiro. O fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Harry Ford. Grande Harry Ford, hein? O que seríamos de nós se não tivéssemos aqui Harry Ford? Um grande idealista automotivo, na verdade. E aí, gente, o que é o fracasso? É a oportunidade de começar de novo de uma forma mais inteligente. Bom, nós falamos um pouquinho sobre isso já, né? Para começar, eu gostaria de falar que eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Como você se vê, como você se enxerga hoje? Vamos colocar um espelho na sua frente. Você se enxerga como alguém vencedor ou fracassado? Diante daquilo que a gente falou lá no começo, você se enxerga como alguém vencedor ou fracassado? Não vamos olhar para os outros, para as suas conquistas, eu estou falando de você. De você. Você olhando para si mesmo no espelho, você se enxerga como alguém vencedor ou fracassado? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Porque muito se atrela ao sucesso como uma forma de alguém que venceu na prosperidade, alguém que tem muitos bens, né? Alguém que está bem de vida. Mas para mim, sucesso é uma coisa muito mais ampla.
Sucesso para mim é você estar bem consigo mesmo, independente de como está o externo. Para mim, isso é sucesso. É uma conexão com plenitude, com um estado zen. Sucesso é quando você compreende realmente que você não é essa carcaça física, mas que você é um ser divino e espiritual e que você é pura energia, energia do Criador. E quando você interioriza isso, você percebe que tudo à sua volta também é energia. Ah, mas fulano pensa assim, faz isso, tudo bem. Fulano pensa assim, faz isso. Fulano não é você. Ah, mas é meu pai e minha mãe. Tá bom, mas eles não são você. É minha esposa, é meu filho, eles não são você. Eu tô falando única e exclusivamente de você. Porque, por exemplo, quando nós despertamos, logo pela manhã, a primeira coisa que comanda as nossas vidas é o nosso pensamento. Não é a nossa respiração, é o nosso pensamento. Então imagina, disse isso até para o meu filho outro dia, imagina que o seu dia é um pedaço de palha. E aí, quando você desperta, o seu pensamento ele é como uma faísca. Uma simples faísca. E você tem a opção de acender fazer com que essa faísca inflame de uma forma muito grotesca, ou que essa faísca seja tão sutil a ponto de não pegar fogo em nada. Agora, quando você desperta de manhã já negativo, pensando em grosserias, se autopunindo, se cobrando ou se colocando numa condição de vítima, essa faísca ela vai colocar fogo ali naquela palha. Aquela palha vai incendiar de uma forma que vai ressoar no seu dia inteiro. Seu dia vai ser uma droga, uma porcaria, Com isso você vai fazer o quê? Você vai reclamar mais, você vai se queixar mais, você vai se vitimizar mais, e aquela chama ela vai crescendo cada vez mais, ficando incontrolável. E aí, a culpa são dos outros, a culpa não é sua. Quem que está semeando ali? E aí? É sucesso ou fracasso isso? Eu poderia falar de fracasso e sucesso de outra forma, mas eu estou optando por levar essa questão de fracasso e sucesso, veja, para que você olhe para si mesmo. É sucesso ou fracasso? Para mim é fracasso. Fracasso total. Porque você, como um co-criador de Deus, isso é sinal de que você ainda não está no controle dos seus desejos, então o seu corpo emocional está aí todo bagunçado. Como é que está a sua psique? Está pensando muito em coisas aleatórias, está com desequilíbrio, E isso lhe traz o que no final das contas? Dor, sofrimento e infelicidade. Então devemos prestar atenção ao despertar, Qual vai ser o pensamento? Qual vai ser o pensamento? E se hoje você está dessa forma, não quer dizer que amanhã você precisa estar. Talvez essa mensagem seja para te colocar,
uma posição de aprendiz, lógico, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender com humildade. E aí amanhã você começa a prestar atenção em si mesmo. Porque nós só mudamos quando nós percebemos que um hábito negativo, né, está nos fazendo mal, e aí nós percebemos que é uma escolha. Nós estamos escolhendo. E aí o que você irá escolher? Processo de dor, sofrimento ou processo de sucesso? Você acha que Henry Ford, que conseguiu criar tudo aquilo que ele criou, né? É lógico que ele passou por desafios. Mas você acha que no primeiro desafio também da vida dele, o primeiro tropeção, ali quando não quiseram investir mais nas máquinas dele, logo no começo, que ele foi atrás de novos investidores, né? Você acha que ele desistiu? A criança que cai de joelho e levanta para que ela possa aprender a andar, você acha que ela desiste? Por que você está se colocando numa condição de vítima ou fracassado? Se você veio aqui para ser um vitorioso, uma vitoriosa. Estamos aqui para vencer. Para que batam palmas para nós. Porque, acredite ou não, nós somos muito ajudados e amparados aqui. Há uma imensa torcida nos aguardando, vibrando e torcendo por nós. Mas para vencer aqui depende única e exclusivamente de cada um de nós. Essa jornada, ela é solitária. Ela é solitária. Vai fazer com que você deixe muitas coisas de lado. Muitas coisas. Mas são escolhas. Escolhas. Por exemplo, vibração e sintonia, né? Você pode ter amigos que estão te levando sempre para caminhos desvirtuosos, negativos, potencializando, né, muitos desejos sombrios que você carrega, que ainda estão lhe aprisionando. Mas no momento que você mudar, que você optar pela mudança, que você trouxer um estado de consciência mais elevado, um novo mindset, aí o que vai acontecer? Esses amigos, né, que estão contigo por conta da sintonia, da faixa vibratória da qual você se encontra, eles poderão estar na mesma faixa, mas a sua será outra. Você vai se distanciar. Neste momento você vai ver que, poxa, mas muitos amigos, era um grande amigo meu, não consigo mais contato com ele, é porque a vibração é outra, mudou. Talvez mude o seu ambiente de trabalho, talvez mude os locais dos quais você frequenta, talvez mude o seu companheiro, a sua companheira, né? Então, esteja pronto sempre para a mudança. Toda vez que você trouxer um estado de consciência mais evoluído para si mesmo, muitas coisas irão mudar. Muitas coisas. Mas isso faz parte do amadurecimento de cada um. Em outro momento eu falo mais sobre isso. Mas continue acompanhando os vídeos. Eu tenho certeza absoluta que terão conteúdos super importantes para você. Eu vou ficando por aqui. Deixo aquele abraço apertado. Gratidão por este momento, por estarmos juntos. Espero que esse conteúdo tenha somado em algo para ti. Namastê, até uma próxima. Fique sempre na luz de Deus, que nunca falha. Até uma próxima. Respira e não pira.